3, 2, 1. Oi, gente! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Bruxaria das Tia, que promete ser emocionante. E para isso estou aqui eu, Natália Fernandes, E eu, Estela Fragoso. prontas aqui para falar de um assunto chamado Lei do Retorno, o famoso tudo que vai, volta. Aliás, aquela frase que a gente vive jogando, né? Quando a gente tá bravo com alguém, fica, isso que você tá fazendo vai voltar! Se prepara! A gente fala com aquele sangue nos olhos, né? A vontade de se vingar, só que essa frase tem uma verdade muito mais profunda do que parece. Cara, vocês já pararam pra pensar que tudo que vocês fazem e têm na vida hoje é consequência de tudo que vocês já fizeram antes? E essa aí é a premissa básica da lei de ação e reação, ou lei do retorno. E aí, Stella, você tem algum caos aí de alguma coisa que você fez e voltou? Pro bem, pro mal, pro quê? Tanto Pro bem, faz. pro mal, né? É porque, assim, a gente fica bravo com o outro e acha que a lei do retorno só funciona pro outro, né? Pra gente. Pois então. E, na verdade, tem uma premissa que talvez eu ache legal hoje de começar, ou tocar nesse assunto antes de começar, a lei do retorno é universal. Ela vale pra mim, pra você, pra todo mundo. Ela é bem democrática, né? Não dá para pegar o advogado e botar lá e para argumentar com o universo que não pode, né? Pois é. Não, vale pra todo mundo, menos pra mim. Isso não rola, né? O que falando em advogado, né? É muito curioso que a lei do retorno, a gente tem uma noção instintiva dela, né, Estela? A gente vê nessa coisa religiosa aí de que Deus vai, de um Deus vingativo, de um Deus que fica apontando o dedo para as pessoas. Quer dizer, é uma visão tosca da lei do retorno, mas não deixa de ser. É uma visão. É uma visão tosca, mas é uma visão. E eu acho que também parte disso é culpa da igreja, culpa da gente, culpa das histórias que a gente escuta, das lendas urbanas, de tudo, entendeu? Sim, a É, gente vê, a gente fica assistindo aqueles programas pinga-sangue lá e fica, olha só, tomou o que teve, o que merecia. Talvez tenha realmente tomado o que merecia em termos de lei do retorno, mas como é que você sabe? então, mas se é uma lei, né? Tipo assim, vai se aplicar a ele e o certo seria a gente nem se preocupar com isso, né? Aham, sim, porque a gente também tem nosso Porra, retorno, né? meu telhado é super mega de vidro, né? Sabe Pode quem, crer. sabe quem é danado pra poder contar essas fofocas, Nath? O Quem? tarô. O tarô Ah, é muito danado pra contar as fofocas de quem fez mal, quem fez bem e tal, e etc. Quando faz mal, as pessoas vão ao delírio, assim. Eu sei que, tipo, às vezes eu acabo tocando nesse assunto no canal por conta das previsões e tal. E eu não travo a minha boca, né? Eu acabo falando tudo. Então, algumas vezes aparece pra mim assim, tipo, olha, vocês vão ficar sabendo de alguém que fez alguma cachorrada com vocês e essa pessoa vai pagar. Nossa, minha audiência vai lá no topo. o povo ama, né? Impressionante isso, cara. Talvez pela visão de novela, tipo de Paula Bracho, assim, que se ferra no final da novela. É. Talvez seja isso. Porque culturalmente rola uma parada assim, né? O vilão da novela no final sempre morre. Sempre acontece alguma coisa muito ruim com ele, né? E também é uma visão superficial, né, dessa lei do retorno e volta naquilo que você estava falando, né? As pessoas adoram ver os outros se ferrando, mas na hora de se ver, né, de enxergar aquilo acontecendo na própria vida, oh meu Deus, o que eu fiz para merecer isso, né? Não sei, o que será, né? Alecrim dourado do campo, né? Pois é, Pessoa mulher. iluminada de Deus, que tá sofrendo, não sei o porquê, né? Eu acho que a gente conversando agora, como é que eu vou falar isso? A vida é um eterno bumerangue, né? É, e é uma lógica do universo, partindo do pressuposto, a gente até já comentou isso num outro podcast, que eu não vou lembrar qual, aquela coisa da gente criando constantemente a realidade. Então, se a gente está criando constantemente a realidade, a gente vai ter que encarar os monstrinhos, né, que a gente cria, ou as belezuras, né, dependendo do que a gente está projetando.
essa coisa da responsabilidade sobre o que se cria, né, sobre os pensamentos que a gente está nutrindo, sobre as atitudes que a gente está tomando, isso é extremamente importante, até por conta dessa lei do retorno. Não que a gente vai fazer isso num sentido de culpa, mas porque a gente não é besta, né? Você quer coisa boa, você vai plantar coisa boa. É um princípio de lógica básico, né? Nossa, total. Eu tô pensando aqui nas leis, até para poder contar um caos, porque a pessoa aqui adora contar um caos. Mas tá me dando um outro twin aqui, tipo, sabe? Se tivesse um barulho de sininho, eu tocaria agora, assim, um tipo, caiu a ficha, sabe? No Tata Healing, a gente estuda essas leis universais, assim. Uhum, Tem um módulo em algum lugar, em algum momento do curso, que a gente também aprende a trabalhar com essas leis no curso, a gente pratica. A lei do retorno, cara, a gente fala dessa lei, a gente sabe que ela existe, a gente fala constantemente dela, mas a gente não presta atenção. pois é, amiga. E a gente, e como sempre, né, o ser humano adora reparar nos outros, mas não repara nele mesmo. E a partir do momento em que a gente começa a prestar atenção e a fazer uma espécie de catadão da própria vida, a gente começa a perceber as criações que a gente ficou constantemente ali projetando, projetando, projetando. Elas realmente vêm à tona. E Ai, tem amiga, projeções inconscientes também, que a gente não, né, que nem se estão lá. liga. É, que estão lá dentro da gente, cozinhando, cozinhando, fazendo a gente agir de uma forma automática e que estão lá trazendo determinados retornos, determinadas reações para o nosso mundo também, né? Nossa, eu tenho um caso aqui que acabei de fazer um catado aqui gigantesco do que aconteceu. E é meu, hein? Eita, Posso me expor. você que sabe. Posso me expor. Não, é que quando é dos outros a gente toma cuidado, né? O meu eu não tomo tanto assim. Cara, meu apartamento antigo, o último que eu morei, o que você foi, Natália, me visitar, lembra? Lembro. Então, quando eu entrei lá, eu entrei com uma parada do tipo com muito medo, assim, de entrar naquele AP. Eu Hum, entrava e ficava assim, meu, eu não posso perder isso aqui. Mas eu moro de aluguel, mas eu não posso perder, porque eu amo esse lugar, mas eu não posso perder com medo danado. Mas ao mesmo tempo, o meu subconsciente dizendo, não, você não vai ficar aqui muito tempo, você não vai ficar aqui muito tempo e tal. Quando rolou a pandemia, a primeira coisa que aconteceu foi eu decidir me mudar. Eu acho que no fundo, inconscientemente, eu já estava trabalhando para não ficar naquele lugar, mesmo gostando dele. pois é, né? Aquelas coisas que aparentemente não fazem sentido, né? Só aparentemente. Caraca, mano, deu um tipo um twin aqui. Mas nem é por nada, é porque, obviamente, tudo juntou, mas eu acho que essa lei ela fez parte, assim, do tipo, ah, então tá, você já tá lutando contra? Quem sou eu para dizer não, né? Pedir, receberei, já dizia JC, né? Você A tá lei da pedindo. atração junto. As duas são muito conectadas, né? As duas leis. Eu acho. A partir do momento em que você faz o pedido lá pro McDonald's do universo, né? Você vai ter um retorno. Eu acho as duas muito conectadas. Eu acho que essas leis todas, para funcionar, elas estão juntinhas aí. Talvez seja a hora da gente começar a fazer um podcast sobre as leis. Veio a lei da atração, agora a lei do retorno, e aí a gente vai pegando as leis todas. Nossa! Porque, nossa, dá assunto. Dá assunto, né? Não, sensacional, sensacional. Mas sabe que eu lembrei de outra coisa, né? Sobre essa Hum. coisa de lei do retorno. As pessoas, eu não sei como você percebe isso na tua audiência, mas vira e mexe, no augúrio alguém vem falar de karma. Até ontem eu fiz aquela live do Insta, do meu outro perfil, né? De Access, Uhum. e aí a gente tem meditado, né? Todo dia à noite. A gente tá fazendo um pacotão aí de 30 dias de meditação Mara, Mara. e aí ontem aconteceu um negócio muito doido, que muita gente trouxe um lance de karma, né? Pô, eu tô vendo um karma. E foi mais de uma pessoa que me chamou muito a atenção. E karma tem muito essa conotação de retorno também, né? Essa ligação com a lei do retorno. Se eu não me engano, até karma, eu vi isso em algum lugar. O pessoal que manja sânscrito me corrija se eu estiver errada, mas Uhum. já li alguma coisa sobre karma em sânscrito, significa retorno. Uhum. E muitas vezes as pessoas colocam na palavra karma
uma coisa necessariamente negativa. Então, tem um lado também que a gente olha para o karma como sendo uma espécie de castigo também. Né? Ou algo que a gente não consegue se desvencilhar. E aí a gente poderia conversar horas também sobre isso, né? Porque a gente pensaria aí na influência de vidas passadas, né? Sobre a nossa realidade atual. Né? A gente não está construindo este retorno apenas nesta realidade, mas também em outras existências, né? Isso sem falar no inconsciente coletivo de família, que já taca outro pacote em cima da gente. E aí fica aquela sensação de, putz, eu estou carregando este karma, o que que eu faço com ele? Ou eu preciso queimá-lo, né? É, exatamente. E esse karma, às vezes, nada mais é do que uma espécie de retorno também. Como você trazendo aí uma espécie de somatória de experiências que agora é a hora de lidar com elas. Agora é a hora de Nossa, desprender. O que que foi? obrigada, gente. Acabou o podcast. O que que houve? Não, tô falando, nossa, assim, porque esse foi o maior tapa na cara coletivo que você deu, Natália, assim, ó. Sério? Não, é que assim, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que a gente pode tudo, né? De que a gente também pode se desvencilhar dessas coisas. Estão aí as várias técnicas, Theta Healing, o Access, Reiki, enfim, tudo tá aí justamente para a gente dar esse passo para o nosso poder aí, enfim. Não, é porque o número de pessoas que eu vejo, e isso eu tô falando de profissionais que também ajudam outras pessoas, ok? Ah, entendi. Eu não estou falando da pessoa que tem essa consciência, que de repente está escutando esse podcast, pode cair uma ficha absurda nela. Mas eu estou falando de outros profissionais que entram com esse apelo. Do tipo Hum, assim, eu tô vendo. Às vezes acontece alguma coisa que você consegue ver um lance não positivo nas leituras, assim. uhum. E é muito mais rápido eu explicar para a pessoa que isso é um karma. É muito mais rápido eu explicar assim, ó, isso aqui é um karma. E vida que segue. E para a pessoa compreender, dizer, eu tô pagando por uma coisa que eu nem sei que eu fiz. Ah, porque isso coloca ela numa posição de Vítima, fragilidade, que é super, que super fala assim, eu não posso fazer nada com relação a isso. entendeu? Tanto que eu não toco no assunto de karma no meu canal. Eu tenho certas coisas que sei lá, eu posso de repente até estar explicando de outra forma. Mas, tipo, eu não toco no assunto de alma gêmea, eu não toco no assunto de karma. Tem um monte de assunto que eu nem falo, porque não é uma crença minha, entendeu? Uhum. É, eu também. Eu penso a mesma coisa. Entendeu? Tipo, não é, isso não vai fazer com que eu consiga ajudar a evolução de outras pessoas. Isso vai fazer com que eu prenda elas numa realidade que talvez ela não consiga nem sair daquilo. Pois é, Entendeu? amiga. Pois é, nossa, agora você também deu um outro tapa, porque Frau, onde o leque tá nossa, aberto. nós estamos, nossa senhora, não sei, a gente tá batendo com aquele negócio de matar mosca que dá choque, né? Mas enfim, é interessante, né? Esse uso que se faz da palavra karma, né? Que nada mais é que uma expressão da lei de ação e reação. E eu acho que isso, Estela, na verdade, embora pareça que não, isso é cultural, de certa forma, porque a gente sempre foi adestrado a acreditar que Deus que manda em tudo e decide o que vai acontecer com a gente, que o governo é maior que a gente que decide o que vai acontecer com a gente. A gente está historicamente condicionado aí a sempre se colocar como menos e a sempre se ver como o Vítima. frágil, como vítima. Quando a gente é colocado diante de uma possibilidade diferente, a gente tem que tomar aquele tempo, né? Para, opa, pera, deixa eu virar a chave, deixa eu mudar aqui a referência aqui, porque eita. E o mais legal é que isso torna a vida mais fácil, torna a vida mais leve, né? Saber, por incrível que pareça, por mais paradoxal que pareça, para mim foi isso. Descobri que na verdade, o peso dessas coisas todas que aconteceu comigo eram consequência dos meus atos, porra, isso me deu até uma alegria, assim, falei, porra, eu posso mudar, eu posso fazer as coisas que eu tô fazendo, que eu acredito, e elas vão me trazer um resultado. Me trouxe mais força.
Mas Então, aí você pode dar de cara com pessoas que falam assim: ah, mas eu não pedi um acidente, Deus me livre, mas eu, enfim, eu não pedi essa coisa ruim que apareceu na minha vida, eu não fui atrás, eu não atraí, igual a Estela atraiu o lance do apartamento lá, que ela amava o lugar e de repente saiu. E que no fundo, tinha uma vozinha que me avisava. Eu não pedi o que tá acontecendo na minha vida agora. O que você responde, Natália? aí eu te responderia em termos de o que é que você pensa constantemente, né? O que é que você foi ensinado a pensar, né? Pelo teu passado, pelas experiências de vidas passadas, ainda que você não saiba quais foram suas vidas passadas, né? Mas que tipo de pensamento que você está carregando com você? Qual é o entorno em que você vive, né? O que que a sua família acredita? Eu faria uma investigação assim. Tipo, até onde isso que você está pensando é seu? Isso daí é uma noção do Access que eu acho foda. Nossa Senhora. Total. Agora eu vou tocar num assunto que aconteceu com uma pessoa que eu conheci. Essa pessoa, ela foi criada dentro de um berço de uma religião que era muito. Eu não sei falar palavras bonitas igual você, amiga, então era uma coisa muito fechada. Era aquela coisa de não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode assistir TV. Você não pode fazer nada a não ser viver e orar para Deus. E essa pessoa, quando ela nasceu, ela não se via, inclusive, com o sexo que ela tinha. Hum, Ela não se via com nada, nada, nada na realidade dela. Quando ela tinha 17 anos, sofreu um acidente. Ficou quase, se eu não me engano, acho que foram 6 meses em coma. putz. Mas o acidente, eu juro pra você, assim, eu vi as fotos, parecia que os 6 meses em coma ainda foram algo assim do tipo, parece que os mentores dessa pessoa colocaram a mão do jeito que ficou o carro. Juro pra você, assim, é uma coisa impressionante. Quando essa pessoa saiu dessa fase, ela simplesmente resolveu que ela ia viver a vida do jeito que ela bem queria. E ela, na verdade, agora é ele. E tá casado, e tá vivendo pra Umbanda agora, que virou um bandista, e tá fazendo os trabalhos que gosta, e a vida mudou completamente. Tá tomando hormônio, é como se tivesse aquele movimento que agora a gente chama de karma. Morreu uma pessoa pra nascer outra no mesmo corpo. Uau, que história, cara. É muito bonito, inclusive. História linda. Porque, na verdade, ela criou, né, quando ela estava se sujeitando aí, a pessoa analisando, né? Quando Uhum. ela estava se sujeitando àquela situação que foi imposta a ela estava se destruindo, né? Tanto que veio esse acidente. Olha isso. Ela, para ela, aquilo era morte, né? Ele hoje, né? Aquilo era morte. É que ele só ficou sabendo disso agora, o ano passado, quando ele veio falar comigo. Ah, Porque até então ele se culpava pelo acidente, porque ele não conseguiu mais andar depois. Mas é o que eu te falei, a impressão que eu tenho é que alguém colocou a mão, uhum. entendeu? E isso também pode ser algo, uma consequência aí também do que a pessoa fez, né? Não que a gente, os mentores espirituais só vão me ajudar se eu for legal. Não, não é isso. A gente sempre tem, né, uma equipe com a gente, mas às vezes a gente, dependendo de onde a gente está, a gente não acessa essa equipe. De repente, nesse momento, por alguma razão, essa pessoa pode ter acessado. Não sei. Tem várias explicações, né, pra Tem vários. A gente vai sentar aqui e vai gravar. Vocês têm tempo, gente? Então fica até amanhã com a gente. Então, essa história foi uma história, assim, muito forte. Eu lembro que eu falei pra ele, olha, no dia do seu aniversário, eu vou gravar um stories pra você. E eu gravei. E ele filmou esse stories, colocou num post fixo dele. Por quê? Porque eu falei pra ele, eu falei assim, você fica triste no dia do nascimento, né? Porque ele relembra, eu falei, meu, você nasceu, foi teu parto. É, olha que lindo. E de alguma E forma esse desejo de renovação podia estar latente também, né? Colheu aí como retorno uma renovação, talvez. então, e ele acreditava que era karma, cara. Ele falava, não, era meu karma, eu tive que fazer isso, porque, tipo, ele não anda mais. Mas, assim, é outra pessoa, vamos combinar? Tipo assim, tudo bem. Ela viveu, andava tudo bonitinho, tinha a vida dela, mas quando nasce outra pessoa, nasce literalmente outra pessoa com outras características. E uma delas é não conseguir andar, e tá tudo bem.
Uhum, Pra, e- ele vive uma vida normal hoje em dia. É triste pelo fato do acidente, mas também ele tá feliz agora, com tudo que tem. Então, pera lá, eu vou deixar de aproveitar minha vida e vou me culpar pro resto da vida. Vou viver aquela lei do retorno, se você pode chamar isso, pode chamar de karma também. Vou viver aquilo que aconteceu comigo, sofrer até a última pitanga, né? Chorar até a última pitanga pelo fato do que aconteceu, sendo que de repente aquilo foi a minha libertação. uhum. Pois é. Não, isso é bonito, né? Foi uma grande virada de chave que você deu para ele, hein? Sensacional. Aliás, é importante a gente pegar esse caos aí para também ressaltar um ponto aqui. O que a gente tem de bom também é consequência. A gente é tão programado para olhar o ruim das coisas que a gente não olha o bom das coisas. O bom das coisas também é consequência dos nossos atos, né? A nossa rede de amigos ou a nossa rede de conexões ou as coisas boas que a gente constantemente colhe e que se a gente olhar a cada dia a gente vai encontrar alguma coisa legal para colher. Se a gente tira o foco apenas do que não dá certo, né? Tem muita coisa que dá certo também. Tudo isso também vem pra gente como retorno de sementinhas boas que a gente plantou lá atrás. E aí vem uma outra coisa, né? Interessante que eu também tenho. Em causa? Não, não é um caos, na verdade é uma reflexão. Ah, eu tenho uns causos de lei do retorno muito loucos, né? Mas assim, eu penso mais numa coisa de reflexão mesmo. Então vamos manipular essa lei do retorno a nosso favor. Se o bom também vem como retorno, né? Todo bem que a gente planta também tem um retorno, vamos plantar um bem pra gente colher lá na frente. Aí as pessoas vão falar, ah, isso é egoísta, tá vendo? Você é egoísta. Não pode ser assim. Amiga, se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim, né? Oi, Claro, gente. né? Não é Claro que eu bem vou egoísmo, não. É viver a própria vida. Vamos combinar? né? Claro que eu vou manipular para a meu favor, fazer coisas boas para ter retorno. A gente faz isso o tempo todo. É que a gente vê muito isso muito claramente no marketing, por exemplo, né? Isso é muito evidente. Eu estou plantando situações para ter um retorno de audiência, de clientes ou coisas do tipo. A gente vê muito isso também na política, né? O povo faz muito isso também. Campanhas, né? Com as É, campanhas. Começa bem antes, ninguém tá nem pensando que aquilo é uma campanha, mas tá, né? é, Conhecemos alguém na política que, não vou citar nomes aqui, mas que fez isso muito bem. sim, senhora. E é isso, a gente tem aquela ideia de que a gente não pode manobrar as coisas a nosso favor. Claro que pode, né? Você está querendo ter uma vida feliz, não tá? Você acha que você vai conseguir isso se colocando em último lugar, sem Sim. criar a sua vida e sem planejar o que você vai colher de retorno lá na frente? Complicado, hein, amiga? Tá não, né? Não dá não. E aí, pensando em causos de lei do retorno, cara, acho que o mais clássico, assim, meu, assim, já que é pra contar um caos, né? Por favor. Eu lembro que isso, nossa, muito tempo atrás, quando eu era estagiária de direito, vira e mexe me mandavam para Vinhedo, né? Ah, tem um processo lá, vai lá, Natália, beleza. Eu ia em Campinas, ia, acho que em Sumaré, aí ia em Vinhedo da volta. Eu olhava assim e falava, pô, cidade legal, né? Bonitinha, fofinha, cheia de planta, não sei o quê. Hoje cortaram um monte de planta, mas tudo bem. Cidade é bonitinha e tal. Eu queria morar aqui um dia. E aquilo ficou tão impresso no meu inconsciente. Onde é que eu estou morando hoje? Tcharam! Aí Esse vocês acho que é. podem chamar, aí vocês podem chamar isso de lei da atração, lei do retorno, seja lá o que for. É, olha só como ressignificar as definições de de lei do retorno foram atualizadas com sucesso. Total, total. Esse foi engraçado. Esse foi muito engraçado. Mas, enfim. Eu tenho outras histórias muito curiosas também, mas assim é importante a gente ter essa noção de que a gente pode manobrar com isso para a gente não ver o retorno ou o karma sempre como uma ameaça, de que a gente tem sempre essa espada
balançando em cima do nosso pescoço, né? Do retorno, que a gente tem que ficar sempre em alerta, como se a gente tivesse feito algo muito ruim. E se você tiver feito algo muito ruim, trabalha isso na tua cabeça, né? Principalmente vida passada, né? Que o povo fala assim, eu joguei pedra na cruz, né? Então eu tô sofrendo. Trabalha isso, amigo. Tem jeitos e jeitos de trabalhar isso de novo, né? Pelas várias técnicas alternativas aí, o que não falta é opção. A gente também não precisa carregar esta culpa, e aí a coisa da lei do retorno também tem um lance de culpa muito forte, né? De culpabilização. Que mesmo que a pessoa seja até de boas, não proativa e coisas do tipo, ela fica carregando aquela culpa que se perpetua pelos séculos e fica travando as quatro rodas da vida da criatura. Como se você mesmo se colocasse dentro de uma caixa, né? É. E, porque eu fiz tal coisa, aquilo é inadmissível. Tá, mas na época você não tinha consciência, né, pessoa, de que aquilo era ruim, de que aquilo ia ter uma consequência ruim. Você fez o que você sabia fazer na época. O seu grau de consciência te trazia aquela noção. Agora você está em outro grau de consciência, vamos fazer diferente, né? Vamos se libertar. A lei do retorno não é uma escravidão, gente. Acho que, nossa, se eu pudesse resumir o podcast todo em uma palavra, assim. Em uma palavra não, né? Em poucas palavras seria isso. E Clara Regina tá dormindo de novo na cama? Ai, minha filha, ela tá preguiçosa aqui, tá frio, ela tá debaixo do edredom aqui. No... Pra você ter uma noção, eu acordo de manhã, ela é a primeira a vir dar bom dia, ela faz um escândalo. Hoje ela olhou pra minha cara e voltou a deitar. Eu achei que ela tava doente, até eu fui mexer com ela, tudo. Que ela não quis levantar, não. Ah, mas tá certa ela, né? Tá um puta frio. Ai, gente, que barato. Acho que é isso, Nath. Então, por isso que eu perguntei da Clara Regina, né? Porque ela não deu sinal, eu falei, ou ela tá dormindo, ou não acabou. O que que você acha? Eu acho que é isso, assim. Eu ia só falar sobre uma definição que as pessoas acabam dando, e isso é normal, natural. Eu vejo muito termo, né? Que as pessoas falam de karma e dharma, né? Uhum. O tal golpe de sorte que as pessoas têm, que, é um dharma que você recebeu da vida, é um presente, e não é um presente. Pois Você então. você acredita nisso? Na verdade, quem dizia isso eram os hindus, né? Eles diziam que a gente tem as consequências dos atos e tem o caminho que a gente percorre que é mais fácil, né? Que seria o Dharma, né? Que traz as coisas com mais facilidade. É engraçado que quando a gente compara Karma e Dharma, o que eu fico pensando é que a gente tem um lado que a gente não tem que se esforçar muito para trabalhar, porque já está bem resolvido, e isso seria o Dharma. E tem um lado que a gente precisa trabalhar bastante, botar bastante atenção ali e dar uma limpada, que é o Karma. Eu vejo dessa forma. O Dharma também é um presente, né? Como você falou, o Dharma é um presente, também é uma consequência de reação de algo que você fez. Né? Como a gente falou, as coisas boas também podem ser consequências das nossas ações, com certeza. Por esse Mas ponto de vista, eu acredito sim. se a gente for abordar esse tema do Dharma, é lado luz e lado sombra, cara. Tipo, um não existe sem o outro. Então, os dois são unificados ali, não? Sim, sim, com certeza. A gente não é perfeito, né? A gente tem as nossas dificuldades e a gente tem a nossa parte fácil de lidar, parte que a gente sai assoviando aí e equilibrando o prato, né? Com certeza. Pra mim, Estela, até pensando nesse caso que eu dei aqui, que é extremamente forte, esse karma se transforma num dharma. Sim, que a pessoa se libertou, né, daquela dificuldade. Ela transformou aquilo em algo bom, né? Ela virou a chave, né? Muito Sim. legal, é isso mesmo. Entendeu? Então, essa parada de karma, de, aconteceu uma coisa ruim, porque eu tô pagando, porque eu tenho que pagar, porque eu tô presa, porque não. Eu sempre tenho que olhar para aquilo com muito carinho, sabe? Assim, tudo, uma coisa que a gente aprende no Teta Healing é que tudo que você faz, todas as suas ações, elas nunca são para você se ferrar. No fundo, é uma autodefesa que você tem de não sair daquele lugar. Sim, porque você está condicionado, né? É o que eu falei de estar presa numa caixinha, É. entendeu? Tem inúmeras questões ali, conscientes e subconscientes, que você
se mantém num lugar. Por exemplo, eu tô presa num relacionamento e não consigo sair. E aí foi o que eu falei, quando eu perguntei pra você, tipo, como é que era a tua parte, como é que você aprendeu o que é o amor, que te faz ficar preso e limitado dentro de um relacionamento, porque às vezes você tá buscando ou tá acostumado com um tipo de amor, e aí quando você se prende a um relacionamento, quando você vai olhar para aquela pessoa, ela é exatamente a repercussão do que você teve na infância, ou você teve nessa vida mesmo, né? E aí você fica preso naquele relacionamento porque você não entende o que é aquela pessoa na tua vida. Mas você Sim. tá reproduzindo, basicamente reproduzindo. Foram coisas que eu aprendi até na minha própria vivência, assim. Não é karma, cara. Presta atenção no que é karma. Presta atenção no que é dharma também. E presta atenção também no que não é seu, né? Que tem isso também, né? A gente compra coisas dos outros também e acredita que são nossas só porque todo mundo faz. E às vezes a gente faz isso no automático, principalmente quando é criança, né? Mas a gente continua fazendo também quando é adulto, né? Isso também vai gerando, vai trazer um certo retorno. Um Sempre. retorno que talvez não fosse para você, né? Mas já que você está comprando as nhacas, as crenças, os condicionamentos das outras pessoas, vai vir também, né? Sorry. Por isso que hoje em dia, quando alguém vem com um problema me pedindo pra comprar, inconscientemente eu já fico pensando, essa pica não é minha, Spira. Curto e grosso, é isso mesmo. Ai, Jesus, agora eu acho que a gente terminou, a gente conseguiu finalizar. Fechamos. Com essa frase de efeito, terminamos Sim, o não há podcast. mais o que dizer. Não precisa nem Clara Regina avisar. Acabou, agora acabou. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter ouvido esse podcast. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu tô como tá escrito na Estela em todas as redes, Facebook, Instagram, o YouTube, só não no Twitter, mas o resto pode me procurar que eu tô lá. E eu tô como Augúrio Horóscopo e como Natália Fernandes, underline Access em todas as coisas aí. Também só não tô no Twitter, do resto eu tô em tudo. A gente não gosta de Twitter, né? Eu não gosto de Twitter. Ai, amiga, essa rede é muito nova. É Twitter e também, assim, eu tô no TikTok, mas eu também não atualizo lá, porque tudo é muito novo pra mim, ainda Ah, preciso não, me TikTok eu acostumar. gosto, TikTok eu gosto. Mas Twitter eu tenho até preguiça do Twitter, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos fechar esse parênteses aqui. Fechando parênteses. Tá tudo bem. Valeu, gente, um beijo. Beijo, gente. Gratidão por ter passado aqui. Até semana que vem. Até.